Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui curtindo o friozinho em Garanhuns. Vamos começar a terceira live da Mostra Brasil de longa-metragem. E hoje a gente vai dar início a dois trabalhos muito importantes, que é um documentário, Viva Zé Pereira, e o longa-metragem O Céu Perdeu a Cor. Boa noite, Edivaldo, boa noite, Rita. Vamos começar agora essa live. Antes de começar a live com os realizadores, quero informar algumas coisas, né? Que os filmes vão ser exibidos até o dia 12 na plataforma do Cardume, né? Que sempre erra esse nome, Cardume. E aí vocês entram no site do Festival de Cinema de Caruaru, clicam em Cardume, preenche, coloca a senha do Cardume que já está disponível lá e você acessa todos os filmes do Festival de Cinema. Super fácil e gratuito, certo? Vai ficar disponível até o dia 12. A premiação vai ser no dia 13 no canal do YouTube, às 19 horas. Lembrando que quem compõe o júri de longa-metragem Brasil são Alexandre Taquari, Cíntia Falcão e Cláudia Pinheiro. Também gostaria de agradecer a Ficção Filmes, né, que são os realizadores desse evento, Cardume, Brindigraf, Cinevitor, Jornalismo Entre Linhas, a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte, Programa do Filme de Edson Santos, aqui de Caruaru. Meu boa noite ao pessoal, vamos ver quem está chegando aqui, Alexandre, Jailton, boa noite. Déia, boa noite também. Vamos ver se os realizadores estão por aqui. Murilo Almeida não chegou. Se Murilo Almeida estiver por aí, dá um sinal. Ou... Vamos ver aqui quem está na pauta de hoje. Gustavo também. Gustavo... Deixa eu ver. Gustavo Serrati. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Prazer. Pablo Peixoto. Boa noite. Tudo bem? Edivaldo Santos. Gaia Filmes. Entrou. Então, o filme de hoje vai falar sobre a manifestação cultural, né? Que é o documentário de Murilo Leite, né? E também o outro já tem uma pegada mais minimalista, né? Uma ficção que fala de duas pessoas que estão passando por conflitos existenciais e elas tentam se encontrar. E é um trabalho muito lindo. Murilo já chegou, então vamos falar com ele aqui. Aguardando aqui um pouquinho o Murilo entrar, gente. Boa noite, Murilo, tudo bem? Oi, Boa noite. não estou ouvindo Tá me direito. ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora, tá travando um pouquinho só. Deixa eu aumentar um Acho que pouquinho é a a tua luz só. internet, que a minha tá super limpa. Tá me ouvindo? Bota o fone para ver se você consegue compreender melhor. Isso, ajuda. Tô ouvindo sim. Eu vou desligar aqui. Boa... Sim. E agora, ok? Acho que sim. Murilo, boa noite, tudo bom? Você tá falando de São Tudo Paulo, né? bem? Do interior, né? São São Bento? José dos Campos, São Paulo. São José dos Campos, conheço. Hum. Eu sou de São Paulo, né? Olha, esse é o primeiro documentário, né? E esse seu documentário é bem interessante porque ele fala do Zé Pereira, que é o anfitrião do carnaval, né? Ele é bem representante na cultura popular. Então, por que esse interesse de falar de Zé Pereira? Como é que surgiu essa pesquisa? Como é que surgiu essa vontade de fazer o documentário de Zé Pereira? E explica pra gente quem é Zé Pereira realmente. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Essa, essa figura Então, emblemática. é, primeiro vou falar um pouquinho da motivação que veio mais ou menos em 2014, quando eu já conhecia, lógico, eu sempre vivi o Zé Pereira desde a minha infância, porque eu moro em São José dos Campos, mas eu sou de São Bento do Sapucaí, Da onde internet, tá acontece essa, travando. onde acontece essa manifestação. Então,
em 2014, mais ou menos, eu tive mais Tá travando essa conversas sobre... internet. Nossa, o que a gente pode fazer? Agora voltou. De ver se agora não trava mais. Tu tá usando o celular, né? Estou usando o celular. Você acha melhor usar o Note? Não, pode continuar. Agora voltou. Sim. Você me avisa. Esse horário também é um horário bem crítico, né? Tem muita É a horrível. banda. É. É. Sim. Então, em Aí surgiu 2014, que dá. Uhum. Tá travando mesmo. 2014. é, sempre em 2014 trava. Vê se Vou consegue tentar. continuar. Certo. Tá bom. E eu comecei algumas conversas sobre o Zé Pereira. Eu estava em casa um dia, depois de uma tarde de carnaval, estava descansando para sair à noite, assim. Daí a família tinha saído já, não tinha ninguém em casa, estava tudo apagado. Quando passou o Zé Pereira, desde as primeiras crianças que surgem no cortejo, gritando, antes até depois até do Zé Pereira, eles vão bem na frente do Zé Pereira, e começaram pequenos gritos, tudo mais, e depois começou um leve aumentar da banda, e os gritos foram aumentando, 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 e eu só deitado no sofá. Daí eu comecei a ver o alvoroço. A hora que a banda passou em frente à minha casa, parecia que o mundo estava acabando, porque todo mundo estava numa euforia muito grande. E a banda quase ensurdecedora, assim. E do mesmo jeito que ela veio, ela foi. E a minha rua é uma rua, assim, que não é... Por mais que São Bento seja uma cidade pequena, no carnaval é bem movimentado, tal, tanto de carros quanto do pessoal mesmo, né, agitado na rua. Só que a minha rua não é esse centro onde fica mais o pessoal, que é a praça. Então, e daí voltou ao silêncio. Daí eu tive uma ideia, daí eu comecei a pensar, caramba, o que o Zé Pereira causa, né? Por mais que eu tenha já vivido tudo isso na infância, participado, tudo mais, eu refleti, vamos dizer assim. Daí eu comecei algumas conversas com o pessoal antigo, com várias pessoas da cidade, e cada um falava uma história diferente, não totalmente diferente, mas coisas que não batiam. Daí eu comecei a investigar um pouquinho mais e fiquei inquieto. Então a vontade de fazer, obviamente não foi porque eu era um cineasta, porque nem sou ainda, foi o primeiro documentário. Vai satisficar o E... melhor. Obrigado. Então foi mais uma inquietação, assim, pô, a minha cidade merece um registro. Tanto que era, falando com o pessoal mais antigo, até pessoas da prefeitura, que já trabalhou na prefeitura, era um calcanhar de Aquiles deles também, algo que inquietava, assim, não era tão legal, de não ter um registro mais certo. Daí eu busquei esse certo. Daí eu comecei a conversar com várias pessoas e já mais ou menos em 2016 eu pude comprar o meu kit, a minha máquina, a minha luz, o meu microfone e fui embora. Comecei a marcar as entrevistas. Então teve um gap aí de 2 anos por conta até de eu não poder mesmo. Estava envolvido com outros trabalhos, sou designer gráfico, estava envolvido com trabalhos em empresas e tudo mais. E em 2016 eu tive mais tempo e a possibilidade de comprar esses equipamentos. Então, o que estava guardado, eu comecei, ainda sem nenhuma regra assim, absoluta, comecei a tentar encontrar essa verdade, entre aspas. Interessante porque E sim, que a pode história de falar. Zé Pereira é que ele morou, ele tem raiz europeia, né? Ele veio de Portugal. Aí diz que ele tem Isso. origem no Rio de Janeiro, depois ele foi para São Bento. É verdade isso? A origem do Rio de Janeiro, Ah, ela é bem comentada assim nos jornais antigos. Tem uma revista chamada O Cruzeiro que ela é toda digitalizada, que ela data, não sei, de 1800, do meio de 1800 para frente, ela já tem exemplares, já todos datados.
todos registrados, digitalizados. Eu não vou lembrar certinho o site agora, mas depois eu posso até te passar, talvez você conheça, não sei. Então, muito da minha base do Rio de Janeiro, da chegada do Zé Pereira no Brasil, foi pela revista O Cruzeiro e a Gazeta, que ela também é um jornal digitalizado, com muito detalhe da época mesmo. Então, contam nessas revistas de jornais que um tal José Paredes teria vindo de Portugal, nem tão bem assim, como um desertor, um arruaceiro. Ele veio para o Rio de Janeiro e ele começou a tocar esses bumbos nas ruas. E no Rio de Janeiro já tinha um carnaval que era denominado de entrudo na época. E esse entrudo, ele quer dizer, uma arruaça mesmo. As pessoas passavam nas ruas, as pessoas jogavam baldes de água, bolas com líquidos, com cheiro, com outros odores, com qualquer coisa, jogavam nas pessoas, tudo mais, pó de mico, tudo. Era uma arruaça mesmo. Era um problemão até para as autoridades, porque era o império, né? Era um negócio meio, teoricamente, meio rígido, e eles tinham esse entrudo no Rio de Janeiro. E ele ficou muito famoso porque ele trouxe esse batuque de Portugal. Em Portugal, já tem o denominado Zé Pereira, ele já acompanha as procissões de Portugal há séculos. Então, ele já acompanhava em 1800 anotei até aqui para não esquecer, hein? Vamos na colinha aí. Lógico. Em 1852, quando ele chegou mais ou menos no Rio, já um século e pouco antes, já tinha em Portugal. Ele acompanhava procissões. Em Portugal não era como diversão e arruaça, não tinha nada disso. Em Portugal ele acompanhava as procissões religiosas. Inclusive, a que ficou mais famosa é da Nossa Senhora do Rosário. Então, lá, o Zé Pereira era a banda Zé Pereira, que veio, teoricamente, com José Paredes, e pelo Rio de Janeiro ser a capital, ter contato com algumas outras províncias, tudo mais, por aí deve ter se espalhado. Aí eu não encontrei tanto registro histórico. Exato. Mas, mais ou menos por aí, deve ter se espalhado o batuque. Agora, pode falar, pode completar. Não, pode completar. Não, tu levou 4 anos para produzir esse documentário, tudo isso, 4 anos. Porque você fez a pesquisa, depois como é que foi as gravações, levou isso 4 anos. 2014 só foi a ideia. 2016 eu comecei a filmar. Então, por conta ainda do trabalho e tudo mais, eu fui filmando as entrevistas bem picado, sabe? Eu comecei com o pessoal mais antigo da cidade, inclusive um dos entrevistados, hoje tem 100 anos, ele está vivo ainda e tudo mais. E eu comecei com o pessoal mais antigo, e depois, à medida que eles iam citando algumas pessoas, eu ia ao encontro delas, ia marcando outras entrevistas. Então, foi mais ou menos por aí. E daí, o que relatam em São Bento é mais ou menos algo que José Pereira Alves é o tido como fundador da cidade. Ele doou as terras para construir São Bento, vamos dizer assim, né, de maneira geral. E, coincidentemente, José é um nome muito, muito, muito popular, muito comum na época. Então, ficou muito tempo registrado como José Pereira Alves, o motivo de ter o Zé Pereira em São Bento desde o início do século passado. Mas eu acredito que não. Eu acredito ainda que tem essa influência de Portugal, José Paredes e as províncias. Porque São Bento demorou muito para se formar como cidade mesmo. Ela era comarca de Pindamonhangaba durante muito tempo. Então, em 1832, ela virou freguesia. E depois, no final do século XIX ainda, que ela veio se tornar um município propriamente dito mesmo. Então, essa influência da comarca de Pinda,
que tinha ligação direta de muitas pessoas com o Rio era muito grande. Então, eu acredito ser mais por isso. Um detalhe só, lembra que eu fui encontrar a verdade? Então, não, eu quero encontrar a verdade. Mas no decorrer das entrevistas, eu fui percebendo que nem é legal você encontrar, talvez, é isso, Zé Pereira. Porque é um folclore, é uma coisa de secular, muitos séculos. Então ele se espalhou pelo Brasil inteiro. Por exemplo, algumas cidades tem Zé Pereira e é um monte de mascarado que sai, por exemplo, com Exato. batuque. Então, não tem uma verdade tão absoluta. O folclore é meio isso, né? Então, eu procurei não cravar, inclusive, é um dos motivos de eu colocar Zé Pereira, História de Gerações. É uma história, só que várias gerações estão contando, então não é uma coisa cravada, assim, entendeu? E as gerações, elas vão modificando as questões, porque você dividiu o seu documentário em blocos, né? Em Em atos, quatro, em 4 atos, né? Os bonecos, o cortejo, a banda e a despedida. E aí quando a gente entra na banda, né? Aí você vê a modificação de adaptações de ritmo, né? Do pessoal mais jovem, né? E aí também tem uma coisa muito Exato. interessante que eu observei, quando vocês fazem um cortejo, na parte do cortejo, vocês, quando passam pela igreja, silenciam, né? Achei isso também muito interessante, né? Que é meio que simbólico isso, né? Esse respeito quando a banda ela silencia e depois que passou pela igreja ela volta a tocar novamente, né? Exato. São Bento é uma cidadezinha, ela tem 188 anos, ela se formou basicamente religiosa, assim, sabe? Então tem a igreja matriz no alto de São Bento, os bairros, tem o apelo religioso, católico, inclusive, é muito forte em São Bento. Muito forte desde a sua origem, desde antes da sua origem até, com talvez a primeira igreja no Quilombo, que tinham escravos, tanto que a cultura de São Bento é bem forte em outros aspectos também. Por exemplo, na cultura de escravos tinha um mutirão, que são canto de escravos antigos, tudo mais, e que se manteve até um tempo atrás. Agora, por conta de trabalho e tal, eu não faz muito tempo que eu não moro em São Bento, mas eu vou todo mês, meus pais estão lá, tudo mais, e eu sempre tenho contato. Mas eu não vejo tanto as manifestações assim. Mas o Quilombo ainda esse bairro é um bairro cultural, uma cultura muito forte, assim, sabe? Tem catira, congada, tem umas manifestações culturais que eles mantiveram ainda, assim, sabe? Então, voltando, por isso o respeito com a igreja. A igreja é quase como se fosse a base de São Bento, assim, sabe? É uma essência muito forte, muito importante. Então, o respeito é muito grande, entendeu? Achei bastante interessante. E eu observei também que você dedicou esse seu trabalho à sua tia Neide, né? Mas também é interessante que no documentário você fala da família Silveira, né? Da Silva Pereira, né? Que reside lá essa família? A Peraí. família Pereira, no documentário? E Essa tá me ouvindo? última frase que você falou só deu aquela. Então, a família Pereira, ela existe mesmo lá em São Bento? Não, Porque tem sério, Pereira, eles mas. residiram lá. A história diz que ele foi morar lá, né? Zé Qual? Você Pereira. está falando José Pereira Alves? É, isso. Ah, tá. O José Pereira Alves é como eu te disse, ele é tido como fundador de São Bento, o cara que. Ele era um coronel, ele era no site da prefeitura, até ele está como nascido no Rio de Janeiro, e ele morava em Pindamonhangaba, e ele era um cara, e ele doou as terras para a formação de São Bento, vamos dizer assim. Mas o que eu coloquei no final, eu não lembro de ter colocado em homenagem a José Pereira. Acho que eu não fiz, não foi assim, não. Não foi É pra isso sua que tia você Neide, falou? né? É tia Neide, né? O trabalho em si foi É, dedicado a ela, é. né? Inclusive, é porque ela faleceu entre 2014 e 2016, e ela acabou.
ela sempre foi uma incentivadora, assim, nos meus projetos, nas minhas loucuras, coisa que tradicionalmente a família às vezes não fica meio com medo, assim, ela sempre foi uma ótima ouvinte, vamos dizer assim, e ela acabou deixando um dinheirinho para todos os sobrinhos. E esse dinheirinho que me possibilitou comprar o equipamento para fazer o documentário Zé Pereira. E a Exatamente, a dedicação a gente ela começa assim, né? E o vai audiovisual você começa assim, né? e a em memória que eu coloquei foi por conta das pessoas que eu entrevistei e que acabou falecendo antes de eu lançar o Zé Pereira, que são os nomes das pessoas que eu coloquei em memória. Eu achei Elas interessante participaram do, elas participaram do do documentário. documentário e exato, só que elas faleceram antes de eu lançar, entendeu? Tem um depoimento muito interessante que o pessoal comenta lá, que no cortejo, né, durante o carnaval, o Zé Pereira estava lá na folia e um delegado sequestrou ele em troca de um. Sequestrou, né, Zé Pereira, e a fiança foi paga lá, o sequestro lá foi pago com uma grade de cerveja. Eu achei bem engraçado essa parte. É verdade? Ó, essa parte, eu não sei. Então, o grande lance também de histórias de gerações, que eu encontrei muita história, assim, que eu não consegui nem comprovar. Essa é uma história meio que da cerveja que sequestrou o Zé Pereira. Eu acho que as histórias se misturam muito. Que eles roubaram, entre aspas, o Zé Pereira, classicamente, é registrada como duas vezes. É, Esse pessoal mais antigo, que pegou o Zé Pereira, brincou com o Zé Pereira, inclusive tinha um Pereirinha lá, que foi a primeira vez, o Pereirinha do vizinho do Bento Cortês, que era na época o cara que fazia a cabeça do Zé Pereira de jornal e tudo mais. Ele, a primeira vez, ele conseguiu ter um Pereira, de verdade, porque ele não tinha dinheiro para comprar o Pereira, ele sempre entrou no Pereira. O Zé Pereira era algo muito democrático, assim. Ia quem chegava o pessoal lá, pega o batuque, pega o que tem. Antigamente nem tinha batuque, você deve ter visto. O pessoal pegava lá, pegava qualquer coisa, E ele nunca teve. E quando ele sobrou a prefeitura que fornecia o material para o Bento Cortês e para outros também que fizeram depois, né, o Zé Vicente e tudo mais, né? Oferecia o material e ele fazia. Dessa vez sobrou, foi muito material. Daí ele fez um idêntico. No documentário você pode até ver a hora que eu falo isso, eu mostro o Zé Pereira grande e é uma foto que tem os dois, tem o Pereirinha. Eu trago ele assim porque mostra o Pereirinha também. Esse Pereirinha é o que ele fez a réplica menorzinho para esse cara. E estava lá guardado, ele estava maior empolgado que segunda-feira ele ia participar do concurso de Zé Pereira pela primeira vez. Meu Pereirinha é igual o Pereirão, eu vou ganhar. Só que daí a galera roubou o Pereira e choveu, escorreu tudo, estragou o Pereirinha dele. Daí ele chorou, tudo muito mais. engraçado. Inclusive no dia que eu entrei, era para ir mais duas pessoas, se não me engano, que foram do pessoal que roubou o Pereira. Só que eles faltaram. Então só ficou o depoimento do cara do Pereirinha. É bem interessante, porque o trabalho de Zé Pereira, ele tem uma raiz muito assim, que atrai as crianças, né? Você vê que ele trabalha desde a infância até hoje a fase adulta, né? Então começa desde criança essa questão de incluir na cultura, né, de Zé Pereira, né? De se identificar com a cultura da cidade. Exatamente, sempre foi assim. Então as crianças sempre... inclusive o cortejo, não sei se você lembra exatamente, ele é dividido organicamente, sem uma regra, não tem uma regra que dividiu isso. Na frente vai algumas crianças correndo, até sem batuque, que ninguém sabe explicar o porquê. Eles nem estão brincando Pereira, mas eles estão na atmosfera Pereira, vamos dizer. Eles estão juntos. E depois começa a vir os próprios Pereiras com a bagunça mesmo, de vir, girar, dar a mãozada.
esse tipo de pereira até eu não vi em nenhum lugar, por exemplo. Mesmo em Pernambuco, assim, o pessoal não tem. Eu não percebi algo que o Pereira corre atrás das pessoas para bater. Eu pelo menos nunca vi, né? Então é uma coisa que esse tipo de dinâmica foi criada em São Bento, por algum motivo, não sei. Então começa o Pereira, as crianças que desafiam os Pereiras, depois das crianças que estavam na frente, vem a banda, e daí começa um pessoal mais tranquilo. Um pessoal talvez até mais velho, sei lá, dos 30 em diante, é um pessoal que às vezes está com os filhos que estão brincando na frente, ou mesmo são pessoas como eu, que saiu de São Bento para trabalhar e volta aos fins de semana, ou, alguns feriados, e é um momento até de você encontrar outras pessoas, entendeu? Que também fizeram o mesmo movimento. Como São Bento é uma cidade muito pequenininha, dependendo da profissão, as pessoas acabam não ficando lá. Uma cidade turística, uma estância climática, a natureza é muito forte lá no sentido econômico. Então as pessoas buscam a escalada, buscam os passeios na roça e por aí vai. Tem muito disso em São Bento. Não, é um trabalho fantástico, porque você está resgatando a história, a cultura e também é sua memória afetiva, né? Queira ou não, você cresceu lá e é sua memória afetiva, né? Por mais imparcial que Claro. você foi no documentário, você traz a sua memória afetiva, né? Então, acho que é um resgate e todo trabalho que tem um resgate é memorável. Eu gostei muito do seu documentário, eu gostei das ilustrações que você utilizou para mostrar. Achei fantástica essa ideia. Foi você que fez as ilustrações? Não, a ilustração, eu trabalhei junto com a concepção, a ideia. Por exemplo, eu fiz a espinha dorsal do Zé Pereira e eu falei, putz, quando entra. A ideia principal é assim, da montagem. Ter uma certa linha do tempo, né? Que ele explica mais ou menos a origem do passado, os processos, o cortejo, daí, como você disse, os atos. Depois entra numa parte mais emotiva e o fechamento, que acontece no memorial. Agora é no museu, antes era no memorial. E fiz essa espinha. Quando eu fui enxertando as histórias engraçadas, eu falei, eu preciso de ilustração. Senão não vai ser, ele vai ser muito pior do que o resultado. Ele vai ser muito pobre, vamos dizer assim. Então, daí eu chamei um cara de São Bento mesmo, ele se chama André Luiz. Ele é um artista plástico, ele não só desenha, mas ele faz esculturas, restaura quadro santo também. Ele é um Eu amei cara fantástico. as ilustrações porque deu vida ao documentário e elas têm como que eu posso dizer? Elas parecem um pouquinho uma charge, assim, né? Ela tem um certo humor, né? Tem uma história que até o primeiro desenho que ele tem, eu tenho até foto que eu tirei do papel, só que ele me chamou um dia, tem um bar perto da casa dele até, bar do Milton, e ele me chamou para ver como é que tava. Eu olhei, eu falei, cara, tá muito perfeitinho, tá muito careta, cara. E ele, puta, mas eu ia fazer diferente, cara, mas até mostrei pra minha esposa, não sei o quê. E ela falou, não. E ele tinha feito uma versão de caricatura. Ele falou, até mostrei pra minha esposa, e ela falou, não, você vai fazer isso aí, você é louco, que não sei o quê. Você não pode fazer essas coisas, não, tem que fazer certinho. Daí ele até falou, não, eu falei pra ela que era assim que você queria, tá muito careta, daí ele rasgou. Antes eu consegui tirar foto até, mas no final, quando a gente foi embora, ele rasgou até. Daí ele falou, agora eu entendi. Agora eu pesquei. É tipo um pica-pau, tipo história. Ele começou a castelar, assim, eu falei, é isso. E se não for, É um vai insight, ser, né? vai ser nesse castelo que você está inventando aí. Porque é para ter esse sentimento que você teve, até fico feliz, porque é isso. É para Aí ser eu uma adoro. brincadeira mesmo. Você vê que o Pereira, ele é um boneco, mas no desenho ele tem vida, assim, né? Ele fica meio com a língua de fora, esse tipo de coisa. Eu queria poder me estender mais contigo, porque se eu fosse falar sobre os capítulos do teu documentário, eu ia falar de cada um deles. Mas eu queria que você
o pessoal que está acompanhando aqui, assistir esse teu trabalho, como da o pessoal para acompanhar teu trabalho aqui no Festival de Cinema de Caruaru. Dá um recadinho aí pro pessoal para a gente Sim, senão a finalizar. gente vai falar. Então, manda um recado pro pessoal para assistir teu filme aqui no festival até o dia 12. Pessoal que não conhece teu trabalho ainda, tu pode convidar o pessoal para assistir? Tá me ouvindo? Ó, posso, como que chama a plataforma? É só entrar No Cardume, plataforma no Cardume. Cardume, então, pessoal, se vocês querem conhecer um pouquinho mais da cultura de bonecões, que é muito forte no Brasil, talvez ela seja conhecida popularmente na mídia mais como os bonecões de Olinda, talvez, né? Mas é uma cultura que tem mais raízes e mais vertentes. Uma das vertentes é o que acontece na minha cidade, que é um modelo um pouco diferente, uma dinâmica diferente, uma dinâmica de muita interação. Talvez se eu fosse definir o Zé Pereira em São Bento, ele é participativo. Todo mundo participa, mesmo as pessoas que ficam em casa. Quando o Pereira passa, todo mundo sai na janela. Mesmo os que não querem estar no cortejo, eles estão participando. Então, ele é muito participativo, assim. E a energia é muito grande. Então, é um modelo diferente de dinâmica de bonecões, ainda secular, também de origem europeia e tudo mais. Então, é uma cultura da minha cidade, mas é uma cultura do Brasil também. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, assistam na plataforma Cardume ou no Fast Cine. Tem o link também, né? Você entra no site, lá dentro, inclusive, tem um código, né? Que eu vi Exatamente. lá. Cortesia Cardume. Gente, obrigada, Perfeito. viu, Murilo? Agradeço a sua participação aqui. Seu trabalho é Eu, importante para a gente, assim, para a cultura popular, porque a gente precisa de narrativas de cultura popular. Realmente precisa ser lembrado, resgatado, né? A gente acaba esquecendo um pouco da cultura popular do nosso Brasil, porque a gente tem características bem diferentes em cada estado. Um abraço aí, né? Sucesso na sua carreira perfeito. nesse documentário, tá bom? Beijo. Valeu. Eu agradeço. Até Valeu, mais. valeu. Tchau. Aí pode desligar. Beijo, tchau. Tchau. A gente vai falar agora do filme O Céu Perdeu a Cor, de Gustavo Cerati. Deixa eu ver se ele está por aqui. O grande Gustavo Cerati está por aqui, então vou convidar ele para a gente começar os trabalhos. Tá? Cerati tem um trabalho de ficção lindo, eu acho fantástico o trabalho dele. Vamos aguardar um pouquinho. O filme dele é de Brasília. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Seja Boa bem-vindo ao noite. Festinho. Eu estava prestando atenção na conversa de vocês aí sobre o Eu sei. bonecões. Eu já fiz, inclusive, pesquisa sobre os mascarados também. Deixa eu só reduzir um pouquinho essa luz aqui. A luz está estourando um pouquinho. Estourando muito. Pronto. Grande Gustavo. Vamos falar sobre o seu trabalho maravilhoso, né? Que eu acho O Céu Perdeu a Cor, longa, né? Que você gravou em Brasília, né? Estreou ele nos 60 anos de Brasília, né? No aniversário de Brasília. Então, me conta como é que surgiu a ideia do roteiro, né? Eu sei que você tem uma grande experiência em audiovisual já tem ganhado alguns prêmios. Então, como é que surgiu a ideia de... A gente realiza graças a uma turma boa que continua muito estourada aqui. A gente realiza graças a uma turma muito boa que aqui em Brasília tem um pessoal da cultura que tem muita energia de produção e era um filme que a gente fez por conta própria, né? Foi a junção de algumas pessoas para fazer o filme. Então, inicialmente o roteiro, inicialmente a gente queria produzir um outro filme que chamava Mascarados, que tem a ver com esses caretos, entrudos que vocês comentaram aí, só que essa parte da tradição que está no Brasil. E a gente chegou muito perto de ganhar um edital, mas não ganhamos por causa de burocracia, de coisas assim. Como sempre, né? Como sempre, é a vida do criador, né? A gente está sempre nas tentativas e eu acho que tem que ter resistência porque são muito mais nãos do que sims, mas quando vem um sim é muito bom também. Justamente. Você que teve a ideia de fazer um roteiro, você já tinha alguma relação com essa história? Porque ela é uma história bastante niilista, né? Assim, ela tem como que eu posso dizer, uma pegada um pouco melancólica daquela cidade bucólica, né? Achei bem interessante o teu roteiro.
Aliás, me identifico muito, né? Ela tem um pouco de bucólica mesmo, né? O É, roteiro começou, aconteceu isso, né? A gente não tinha filmado isso que a gente queria fazer. E a gente decidiu que a gente queria filmar um longa. No caso, no início da história, começou eu e o Rodrigo Ruaga, que é um amigo aqui de Brasília que produz várias coisas. A gente produziu, ele e o Thiago Belotti produziram um longa de terror, chama Capital dos Mortos. É bem legal, assim, foi uma produção totalmente independente. E aí a gente resolveu fazer esse filme, eu escrevi junto com o Rodrigo, então foi um roteiro escrito a duas mãos. E aí a gente foi agregando parceiros. Outro parceiro que ajudou muito a levantar o filme foi o Alex Medrado, que o Alex Medrado ele entrou já quando o filme já tinha começado e a gente começou a produzir juntos. Então foram mãos que foram somando. Tem o Thiago Esmeraldo também, que é outra pessoa aqui de Brasília. Aí tem todo o elenco, que o elenco é muito bom. O Pablo Peixoto, a Lívia, o Aerolino Ribeiro, a Duda. Então tem uma galera que faz acontecer, sabe? Tem uma galera de cultura que é muito apaixonada. conta um pouquinho sobre a história, depois eu vou dar meu parecer. A história Tá? sobre Quero ouvir. essa tua narrativa. Acho mais legal, acho que é ouvir as percepções dos outros. Mas a Aham, história, a história é uma história sobre a cidade. O filme fala muito sobre a cidade. Ele está retratando a cidade e dentro dessa cidade ela foca em alguns personagens ali. Tem 4 personagens principais e a gente quis criar uma história onde as histórias se costurassem, as malhas fossem criando uma espécie de malha mesmo, assim. Então, a gente vai contando a história em pequenos fragmentos da vida de cada personagem. E a estética do filme é essa, é toda fragmentada. Então, a gente vai recortando, são pequenos recortes com a distância de tempo fica meio indefinida. E a gente vai contando a história dessas 4 pessoas que estão perdidas, né? Elas estão meio perdidas ou despedaçadas pela vida. E despedaçado cada um no seu contexto, né? exato. Tem uma pessoa que deseja morrer, tem uma pessoa que está perdida, parece que mentalmente ela está meio bagunçada, tem outro que acabou um amor, tem uma que é dançarina, mas está tentando encontrar um caminho, e tem os garotinhos também que estão literalmente perdidos na cidade. E É, fora isso, eles me chamam. eu queria Eles saber o que chamam. você achou do filme. Então, assim, eu gosto muito do cinema. Assim, ele é uma ficção, mas ele tem uma pegada, como que eu posso dizer, experimental por conta da técnica que você usa na fotografia, entendeu? E também você usa muita experiência sonora com as paisagens sonoras. Isso é bem nítido quando você começa a escutar. Até por ser um lugar muito urbano, então acho que você focou nessa questão da paisagem sonora, da experiência sensorial. Então eu já comecei a gostar daí. Depois eu percebi que você usou os planos muito interessantes para causar a sensação de angústia, de, de não pertencimento ao mundo, né? Eu acredito que essa é a ideia, a radiografia do teu filme é não pertencimento ao mundo, porque cada Você um tem um muito problema, claro. cada um tem um problema existencial ali, né? Teu filme é totalmente existencialista, né? E ele é niilista porque eu anotei aqui umas frases. É quando você lê, você é totalmente niilismo, não é aquela frase, eu não acredito mais em nada, né? É bem nietzscheano aqui, teu trabalho, assim, eu achei fantástico. E eu amo fotografia e eu vi que tu arrasa na fotografia, porque as fotografias são minimalistas, né? Elas têm aquele espaço, mas tem aquela coisa pequena, né? Que é característica da fotografia niilista. Quando o coveiro está cavando, assim que você faz um plano, né? Plongé, que tá, tem uma situação acontecendo desse lado, que é a separação, o rompimento, né? O luto de Gomes, né? E o Tobias do outro lado, que está cavando sua própria cova. É bem, sabe, bem bizarro isso. E aí você Essa, faz essa, aquele plano, né? todo mundo comenta essa cena, ela foi ideia, foi um plano que eu tenho que acreditar ele ao Rodrigo, que foi ideia dele de fazer aquele plano zenital e 2 histórias acontecendo paralelo. Todo mundo comenta, é a cena de abertura e de fechamento, né? Eu tô dando spoiler Tem, aqui do meu filme. tem uma pergunta aqui do curador do Festival de Cinema, Edivaldo, que como você vê o investimento público do Distrito Federal em editais do audiovisual? Olha, é muito necessário. Esse filme a gente fez sem investimento, né? Quer dizer, o nosso foi investimento do nosso bolso. Mas eu vejo como essencial
E aqui em Brasília, o FAC, é o Fundo de Apoio à Cultura, ele foi muito bom. Ele teve valores bons, teve bons prêmios e ele fez acontecer muitas obras. E quem acompanha as obras de Brasília ao longo dos anos em que o FAC foi crescendo, você vê nitidamente uma guinada técnica. Você vê que as pessoas estão melhorando muito, assim. É claro que o cinema nosso ainda tem uma série de questões a serem trabalhadas e tal, mas você vê que com o FAC, com o investimento do FAC, teve com o passar dos anos, os profissionais de Brasília ficaram muito bons. A gente tem feito coisas, pelo menos tecnicamente, muito boas. Eventualmente tem uns roteiros muito legais, mas acho que tecnicamente... E isso eu acho que é graças às pessoas terem tido a oportunidade de trabalhar, inclusive de errar. E volta e meia alguém acerta, volta e meia algum realizador de Brasília desponta, vai para outros lugares. Eu acho essencial o financiamento público e eu vejo que ele é um investimento a longo prazo, né? Você tem que investir, esquecer e daqui a alguns anos isso começa a trazer resultado, né? Essa questão de políticas públicas culturais é no sentido amplo mesmo, né? Aqui em Pernambuco a gente vê essa situação bastante difícil com relação aos editais, a fomentação para o audiovisual, e aí você vê também em Brasília, em São Paulo, então existe uma dificuldade para você poder realmente realizar uma produção, e aí você tem que partir para o cinema de guerrilha mesmo, reunir o pessoal, de fazer de uma forma independente, jogar nos festivais e começar, né, a ganhar mercado para poder depois começar a seguir os editais, né? Porque é muita burocracia. Eu faço parte do conselho, sei como é aqui em Pernambuco, é muito difícil, né? Então a maioria dos realizadores partem da mesma forma que você, né? Juntar o pessoal que tem o mesmo interesse cultural de desenvolver um produto de audiovisual para contar uma história, porque a gente não pode esperar também o tempo. A gente tem que realizar, né, os nossos desejos, nossos sonhos, né? Tem que ir um comentário aqui, né? É o Medrado que queria do nosso filme. O Alex Medrado. É porque o nosso FAC, ele teve um momento que foi mais forte e teve investimentos bons e com possibilidade de muitas realizações em todas as áreas da cultura. E ele enfraqueceu muito, principalmente nesse último governo, mas já de uns anos para cá. Mas do último governo para cá, a cultura sofreu muito, né? Aí teve queda do Ministério da Cultura, que apesar de ser nacional, mas acaba afetando. Então a cultura no DF, pelo menos, levou vários golpes, assim, várias facadas. Mas a gente está sobrevivendo. É assim, né? Fazer audiovisual é resistência, realmente. Aí me conta um pouco sobre quanto tempo levou para produzir esse teu longa. Esse longa ele foi feito ao longo de um ano. Ó, chegou o Aerolino Ribeiro, é o nosso ator aí. Ele é o... Ah, prazer, bem-vindo à live. Esse filme a gente fez ao longo de um ano, menos de um ano um pouco, foi a filmagem, né? A gente começou, acho que em abril, e ele foi até novembro filmando. E assim, na época eu estava trabalhando fixo, e a gente tentava sempre arranjar horários das pessoas. Então foi um ano que a gente trabalhou todos os finais de semana e durante a semana. Foi um ano bem intenso, assim, porque eu tinha um emprego fixo e eu tirava todos os meus descansos para trabalhar no filme. Então foi um ano realmente pauleira, foi muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito bom. A gente se sentia muito realizado ao fim de cada filmagem. A gente trabalhou com pessoas muito boas, assim. Então foi isso aí. Foi uns 8 meses de filmagem e depois mais um ano de edição. E a gente não completou, porque o filme ele ainda tem umas questões de som que precisam ser trabalhadas. Só que o dinheiro acabou. E eu queria pagar um profissional na época para cuidar só da mixagem. A gente fez, mas a gente fez na raça. Mas tem mais uma etapa do filme que não foi completa. A gente ainda tem algumas pendências e algumas dívidas. Eu tenho que pagar, tem algumas coisas por pagar ainda para finalizar o filme. Entrou Mas o Pablo vai dar tudo também. certo, né? Pablo, né? Eu não tô vendo aqui nos comentários. Deixa eu ver, foi um processo do tempo. A gente está em busca de mais algum financiamento para a gente finalizar e pagar algumas contas do filme, né? Mas com os anos a gente vai lutando por Como isso. foi a construção dos personagens? Como foi a preparação de elenco do teu longa? Olha, eu até gostaria de ter tido a possibilidade de trabalhar mais com o elenco antes de filmar. Como a gente estava filmando de uma maneira muito na guerra mesmo, né, de cinema de guerrilha,
muitas vezes a preparação acontecia meio por conversa, mas a gente não tinha ensaio, por exemplo. A gente passava os roteiros, conversava muito, e no dia da filmagem já gravava e fazia alguns takes até funcionar. E o Pablo aí pode até contar como é que foi, mas foi um pouco na raça. A gente tinha conversas antes para definir os personagens, para entender quem eles eram e quais eram as motivações mais profundas dele, mas a filmagem foi feita meio que sem essa preparação de elenco. E eu acho que essa preparação ajuda muito, ela agrega muito ao filme, mas infelizmente a gente não teve perna para fazer uma preparação tão cuidadosa quanto eu gostaria de ter feito. Eu achei legal porque você usou P&D, isso traz vamos dizer, esse sentimento mesmo de não pertencimento a um lugar, né? E você está vagando, como vários personagens estão vagando por ali, ou estão perdidos, as crianças também estão perdidas. Né? Isso me chama muita atenção, porque a fala do garoto aqui, eu vou ler, porque essa frase para mim é impactante, assim. Daqui para frente é só chão e estrada. Não tem mais nada pro mundo para nós. Você sabe rezar? Isso para mim, assim, foi que Pesado, né? cacetada na cabeça. Que cacetada, né? Porque, tipo, duas crianças sem perspectiva de vida, né? Sem brilho, assim. E, tipo, uma inocência tão grande, né? Ali nos trilhos e falar isso. Para mim, essa cena foi muito. Aliás, a cena de Clarice, a cena de Nádia, todas elas têm frases, assim, tem narrativas ali muito fortes, sabe? Eu gostei muito dessa questão de algumas. Você usa muita metáfora, né? Então, aí isso torna o trabalho bastante nihilista. Aí eu achei isso fantástico. Essa história dos meninos é engraçado que ela entrou um pouco depois, né? A gente tinha um roteiro fechado já do filme e a gente foi criando essas cenas e os meninos, eles foram personagens que foram encaixados depois. Então a gente já tinha um roteiro pronto, mas essa sequência dos garotos, elas foram inseridas e faziam todo sentido dentro do contexto do filme, mas foi meio que uma construção enquanto o filme já estava em feitura. É realmente, as crianças e o músico também, ele trouxe um. Por ele já não estar cansado de viver aquele sentimento que precisa descansar, preparando sua cova, sua roupa, né? Ele parece que ele era músico, né? Porque ele carregava um instrumento de sopro. E quando você faz aquele plano contra-plongé no final, e ele realmente vai deitar na cova e toca, é muito forte também, né? Porque é meio que a gente já tá. Parece que ele tá tendo sinais que vai falecer, né? É bem interessante isso. É Né? meio Você abre com plongé e fecha com contra, né? Eu achei bem interessante isso, né? Fecha com as duas. você falou É, também da questão. A gente teve acho que é uma característica de Brasília também. Você falou desses grandes é, espaços, dessa fotografia minimalista. Eu acho que também o crédito vai muito para a cidade, porque quando você observa, não sei se você conhece Brasília, sim, mas se já uma vez. você vai passeando pela cidade, você vai vendo que tá tudo meio ali. Aí você olha longe, você vê um prédio meio solitário e ele tem um bairro e é separado. Aqui né, a gente nem chama de bairro, né? Mas eu acho que essa fotografia também se deve muito à configuração da cidade. Mas é claro que a gente pensou nisso. Acho que até isso vem de outras produções nossas que a gente pensa sempre nesses grandes espaços e o espaço, a cidade em si, ela tem um papel, né? Eu não vejo, por exemplo, quando eu estou filmando, eu não gosto de simplesmente focar em duas cabeças falantes. Eu gosto que o ambiente tenha alguma relação com o que está acontecendo. Assim. Eu tento sempre explorar a geografia do local, seja uma sala, um espaço aberto. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando Tobias era professor de dança, ou é bailarino, não me lembro direito qual era. É o personagem que era bailarino, que teve o Ah, rompimento, o luto, né? era o personagem do Pablo Gomes. Ele era bailarino. Pablo. O Coveiro, ele era um músico, né? E o personagem do Isso, Pablo, ele era um professor, né? Ele estava tentando criar um isso. espetáculo ali. Aí eu achei interessante porque a coreografia é dança contemporânea e eu gosto bastante. Porque a dança contemporânea ela tem uma história nas coreografias dela. E é meio que no final o casal ele se despede naquela coreografia, né? Ela, né? Com ele.
Ele meio que sente aquilo ali já. Na hora da interpretação, você sente que ele já estava meio que sentindo aquele rompimento que ia acontecer. E eu achei interessante porque eu lembro muito Pendular. Pendular também teve dois personagens que eram bailarinos e que tinha essa questão de precisar do espaço. Eu acredito que você usou muito bem a dança contemporânea para esses dois personagens, né? Que trazem a dança, ela se comunica na melancolia também de Pablo, entendeu? Achei fantástico isso. O Pablo ele está passando por um processo bem negativo, mas no fim acho que ele consegue. Eu acho que ele talvez seja o mais positivo de todos no final, né? Ele consegue. Foi, o que eu achei interessante é que aquela menina Nádia, né, que ele conheceu ali de repente, pediu para que ela falasse uma frase para ele, porque ele estava no processo de negação ali, e ele precisava ouvir aquilo ali para ter a aceitação de poder se despedir daquele relacionamento, entendeu? Teu trabalho foi fantástico, assim, de narrativa, tanto visual como sonora, como de personagem, eles se casam. Não tem como não se apaixonar. Ele é poético também, não tem como. Ele é muito humano do trabalho, né? Então, por isso ele se torna existencialista, né? Então, eu amei o teu trabalho. E aí, eu queria saber se já rodou em outros festivais, ou esse é o primeiro, como é que tá? O Isso é trabalho de legal. distribuição. O Fest Cine Cru é o primeiro festival do nosso filme, porque a gente Que manteve honra! muito tempo fechado na gaveta lá. E a gente liberou ele agora no Festival de Brasília, que a gente fez a primeira exibição pública dele, que foi durante 24 horas. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não viu na época, né? Inclusive, eu estou fazendo muita propaganda para quem perdeu a chance de ver. E o Fest Cine Realmente, Cru é o primeiro festival que ele entrou. Então, é muito legal. Para a gente é muito simbólico. E obrigado por vocês acolherem a gente. E que bom que vocês estão tendo força de, em tempos de pandemia, conseguir organizar um festival, fazer ele acontecer online, fazer live com realizadores. A gente agradece. Edivaldo, ele ama cinema, né? Ele é o curador que vive para o cinema aqui em Caruaru, e ele faz, ele produz, ele organiza o festival, e com certeza ele não ia deixar de realizar o festival esse ano, né? Nem que fosse de forma online, porque, né, faz parte do calendário aqui de Caruaru o Festival de Cinema, né? Então, receber o trabalho de vocês também é uma honra para a gente, porque a gente precisa conhecer a narrativa de outros estados, de outros países, como a gente teve aqui da América Latina, a Mostra América Latina. E aí eu gostei muito da cena cinematográfica de Brasília, inclusive eu pretendo O conhecer Paulo, mais. um comentário que você falou da dança, é importante lembrar também que a dança foi toda a criação dos atores. A gente propôs a ideia, né, o que a gente queria passar, mas a dança ela foi criada, principalmente a dança do Pablo com a Lívia. Aquele momento, aquele foi um momento que a gente teve de preparação, né? Eles sozinhos ficaram criando, eu simplesmente queria alguns momentos. Eu preciso que nesse momento tenha um abraço, eu preciso que nesse momento aconteça tal coisa, mas toda a coreografia foi uma criação da Lívia, que ela é dançarina profissional, com o Pablo. Então eles tiveram esse desenvolvimento da dança com a narrativa, ela foi criação deles lá, e ficou muito legal. Quando eu vi o resultado, eu achei lindo, assim. E Eu foi muito também, eu fácil achei de filmar. impecável. E foi muito Achei impecável. exato. E foi muito fácil de filmar, porque estava muito bonito, assim. Não, é espetacular. Até porque, na hora que eu vi a cena, me lembrou Pendular. Se você já assistiu Pendular, O quê? o filme, já assistiu o filme Pendular? Não vi. Assista. Que você vai remeter muito a só essa cena mesmo, mas é bem legal. Ela é muito interessante. Aí mande um recado pro pessoal para assistir seu filme, para conhecer seu trabalho, para prestigiar um pouco o cinema de Brasília. Tá. Bom, pessoal que está aí acompanhando o Cine Caruaru, aqui é Gustavo Serratti. Eu dirigi o filme O Céu Perdeu a Cor, junto com uma equipe maravilhosa aqui de Brasília. E eu queria primeiro agradecer vocês, e quem não viu o filme, vá, visite a plataforma, conheça esse festival, porque é uma verdadeira luta fazer cinema e fazer festival de cinema em tempos de pandemia. Então conheçam a plataforma lá, do Cine Caruaru, do Cardume, e assistam o nosso filme e deixem seus comentários, porque eu acho que a parte mais legal para nós realizadores é saber o que vocês acharam do filme. Olha, obrigada, e um prazer conhecer você, seu trabalho é maravilhoso.
Inclusive, eu estou pensando em escrever um artigo científico dele, assim, achei, Legal. fazer a análise dele, assim, tipo, achei, assim, dá para fazer um trabalho bem bacana, assim, de análise de discurso no seu trabalho, assim, curti mesmo, assim, de verdade. Eu assisti 2 vezes ele, inclusive, assim. Então, Demais. continue fazendo cinema, porque você trabalha muito bem com audiovisual, enalteça, né, a cidade de Brasília, com novas narrativas, eu acho importante, né, todo mundo entrar nessa luta, nessa resistência, para que o cinema brasileiro ele possa ganhar força, como você e como todos os realizadores aqui de Pernambuco, de São Paulo. Então, trazendo aqui um cinema brasileiro de longa-metragem contemporânea. Gratidão mesmo, assim, sucesso para toda a equipe. Trabalho bastante com esse filme que tem uma fotografia maravilhosa, viu? Um beijo aí, Obrigado sucesso. demais. Um beijo. Gratidão. Até mais. Até mais. Então, a gente vai encerrar agora essa live maravilhosa com 2 realizadores muito talentosos. Amanhã a gente vai dar continuidade de 2 lives, né, com 2 realizadores, né? Então, acompanhe a partir das 19 horas e dia 13 será a premiação dos filmes que estão na mostra da 7ª edição do Festival de Cinema de Caruaru. Lembrando também que os filmes estão sendo exibidos na plataforma Cardoon. E a gente gostaria de agradecer o apoio da Ficção Filmes, Cardoon, Brindigraf, Cinevitor, Jornalismo Entre Linhas, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte e programa Clube do Filme de Edson Santos. Uma boa noite a todos e obrigado por acompanhar a live. E amanhã não perca, porque são filmes realmente importantes, são pautas políticas. E eu acredito que vocês vão gostar bastante, porque são grandes cineastas, né? E a gente está aí com uma curadoria perfeita, né? Parabéns ao pessoal do Festival de Cinema de Caruaru, que fez uma curadoria da Brasil de longa-metragem perfeita, tá certo, pessoal? Um cheiro e até amanhã, se Deus quiser.